No passado dia 26 de fevereiro, o panorama imobiliário esteve presente na tomada de posse dos primeiros órgãos sociais da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e aproveitou a ocasião para entrevistar um dos muitos empresários que enchiam a plateia da sala onde se realizou a cerimónia. O momento e os problemas que enfrentam as empresas deste setor foram analisados pelo presidente da Gabriel Couto, uma empresa que já está presente nos mercados internacionais, nomeadamente em Angola. E foi das relações económicas entre Portugal e este país africano que nos falaram outros dois entrevistados neste programa. Matos Cardoso, presidente da empresa angolana FIL S.A., e Jorge Rocha de Matos, presidente de uma outra confederação empresarial portuguesa, a AIP. No que respeita ao mercado nacional da habitação, ouvimos esta semana, no nosso habitual ponto de encontro, uma economista que integra o gabinete de estudos da APMIP. No passado dia 26 de fevereiro, empresários e profissionais da construção e do imobiliário encheram a Sala Almada Negreiros do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para assistirem à tomada de posse dos primeiros órgãos sociais da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, CPCI. No seu discurso, o presidente da nova confederação lembrou que a preocupante realidade em que nos encontramos não decorre unicamente da crise global, mas de anos consecutivos de desinvestimento na construção e no imobiliário, responsáveis por uma quebra de 31% nos últimos 8 anos. Assumindo como objetivos primários da CPCI a modernização, o fortalecimento do tecido empresarial e o crescimento sustentável do setor, Reis Campos assegurou que esta será uma voz intransigente na defesa das empresas de construção e do imobiliário, representando-as, defendendo-as e pugnando pela credibilização da sua imagem. Finalizando com uma mensagem dirigida ao Estado, o presidente da CPCI defendeu que a tutela não pode impor condicionalismos burocráticos ou entraves injustificados à liberdade empreendedora dos empresários. Um alerta a que António Mendonça respondeu na sua intervenção com uma manifestação clara de abertura e disponibilidade. Na sua curta intervenção, o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações reafirmou a disponibilidade do Ministério que dirige para trabalhar com a CPCI. A Gabriel Couto é uma empresa de construção civil com sede em Vila Nova de Famalicão. Em mais de meio século de existência, a pequena indústria familiar transformou-se numa empresa de dimensão internacional que desenvolve a sua atividade nos domínios das obras públicas e privadas, infraestruturas ambientais, energias renováveis e imobiliário. A Gabriel Couto iniciou o processo de internacionalização em Moçambique há 13 anos e hoje está presente noutros mercados, Angola, Roménia e República da Irlanda, que é neste momento um dos seus maiores mercados-alvo. O presidente do Conselho de Administração desta empresa, que emprega aproximadamente 400 trabalhadores e tem um volume de negócios de cerca de 75 milhões de euros, esteve presente na tomada de posse dos novos dirigentes da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. A nossa equipa de reportagem aproveitou a ocasião para entrevistar o engenheiro Carlos Alberto Couto, que num tom sempre coloquial, começou por nos referir o momento em que o setor da construção está a atravessar. Atravessamos um momento de grande apreensão, porque efetivamente este setor, como com certeza Paulo já tem sido várias vezes referenciado, desde 2002 que está a atravessar uma crise que levou a que tivesse perdido cerca de 30% do seu valor de investimento. Tem sido também um setor que tem sido alvo de grandes polémicas, envolvido em grandes polémicas em termos das opções em torno do investimento público. E, portanto, pensámos que estamos a viver algum momento de apreensão, embora acreditando no programa de governo e nas manifestações que reiteradamente o governo tem feito em relação a manter os investimentos públicos que estão programados, encaramos com alguma esperança e expectativa para os tempos próximos que se apresentam. Na sequência da intervenção feita pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o Panorama Imobiliário questionou este empresário da construção e obras públicas sobre que políticas são necessárias para, neste setor, combater o desemprego e fomentar a competitividade da economia nacional.
O que eu penso é que era preciso passar um pouco das palavras aos atos. E nós temos o exemplo de um programa que é um êxito, entendo eu, que é o programa do Parque Escolar, que foi um programa que se conseguiu pôr no terreno em cerca de um ano. Estão, presumo, mais de 70 escolas, são cerca de 800 milhões de euros em desenvolvimento. O setor foi capaz de demonstrar capacidade para executar. Há limitações de ordem legislativa que é preciso ultrapassar e haver coragem para as ultrapassar. Portanto, há que passar das palavras aos atos e, efetivamente, acreditar que este setor é capaz de gerar muito valor e, fundamentalmente, é um setor, pelo efeito multiplicador que tem no investimento, conseguirá, com certeza, atenuar e muito o desemprego que é, neste momento, de facto, extremamente preocupante, não apenas para o setor, mas para o país. E quais são as limitações de ordem legislativa que o engenheiro Carlos Couto entende ser necessário ultrapassar? São medidas que obviamente passarão pela renegociação da lei das rendas, passarão pela política dos solos, portanto, há todo um conjunto de medidas que elas estão todas enunciadas. É preciso, de facto, haver coragem política para as pôr em prática, não é? A envolvente burocrática é-nos apontada pelo empresário como um outro fator de entrave ao desenvolvimento do setor. Insatisfeito e com o conhecimento de causa de quem está presente nas energias renováveis, o presidente da Gabriel Couto aponta-nos os prazos de licenciamento, por exemplo, como um importante travão do investimento. O mínimo pode demorar 7, 8 meses, 10 meses, depende da capacidade dela, mas de facto para 10 meses de trabalho, 6 ou 7 meses de projeto, temos 15 a 20 anos de licenciamento. É de facto este país em que vivemos. Não é? Quanto aos custos da necessária reabilitação de grande parte do nosso património imobiliário e à capacidade das empresas nacionais para levarem a cabo essa tarefa urgente, o nosso interlocutor foi claro. Depende do tipo da natureza do edifício a reabilitar, não é? Mas seguramente que há uma coisa, quer para fazer as construções mais complexas novas, de raiz, ou reabilitar edifícios com património histórico enorme, há empresas portuguesas, há engenharia portuguesa capaz de enfrentar esses desafios com toda a segurança, não é? Bom, eu penso que em termos de reabilitação, em custos de construção, ficará provavelmente mais cara a reabilitação, mas também não se pode só ver nessa componente, não é? Portanto, há outra componente em termos de custos que também tem que ser aferidos. A ocupação do solo é uma delas. Outro é o património urbano que também tem. Portanto, temos que contabilizar isso tudo. Se contabilizarmos isto tudo, seguramente que a reabilitação ficará muito mais económico e muito mais sustentável do que fazer novo, não é? Para quem recorre à internet para procurar casa, o portal Casa-S é uma ferramenta indispensável. O portal Casa-S é um dos maiores portais a nível nacional, onde se encontram cerca de 450 mil imóveis e onde são efetuadas tanto pesquisas a nível nacional como a nível internacional. O portal Casa-S permite a pesquisa de imóveis para comprar, arrendar ou ainda de outros negócios, trespasses, permutas, arrendamentos para férias ou cedências de posição contratual. Ponto de encontro entre a oferta e a procura, o Casa-S é uma referência na medida em que oferece algumas vantagens relativamente a outros portais imobiliários existentes em Portugal. O número de ferramentas disponíveis neste site é superior ao de qualquer outro. Desde o registro de pedidos de contacto à gravação de pesquisas e filtros de pesquisa automáticos que permitem ao utilizador encontrar exatamente o imóvel que procura, até à emissão de alertas, e-mails automáticos que informam que um imóvel com as características que o utilizador definiu chegou ao portal, tudo está pensado para uma experiência de navegação completa e eficaz. O comparador de imóveis, os simuladores de taxas e impostos e um exaustivo diretório de empresas de mediação imobiliária são outras das funcionalidades deste portal. Sediado num moderno data center com ligações de alta velocidade, o acesso ao Casa-S é permanente, fácil e rápido.
Por outro lado, o portal é seguro na medida em que todos os imóveis que apresenta são anunciados por empresas de mediação licenciadas, o que garante a veracidade dos dados disponíveis online. O portal é propriedade da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. A economista Andreia Correia, do Gabinete de Estudos desta associação, revelou-nos ainda uma outra importante valência do CASAS, enquanto fonte de informação e base de dados para a realização dos estudos de mercado produzidos e publicados pela APMIP. O Gabinete de Estudos da APMIP surge como uma ferramenta de apoio e de complemento a todos os associados que fazem parte da APMIP. Nós publicamos bimestralmente no catálogo de estudos alguns dos indicadores que permitem caracterizar o mercado imobiliário. Uns indicadores mais de cariz macro, em que as fontes são sobretudo o INE, o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu ou o Eurostat, e uns indicadores mais de cariz mais micro e que se centram numa análise da oferta e da procura baseada no nosso portal CASAS. Num dos próximos programas apresentaremos neste ponto de encontro algumas conclusões do último estudo de mercado da APMIP sobre a procura e oferta de imóveis tanto para a compra como para o arrendamento. Matos Cardoso, presidente da empresa angolana FIL SA, esteve recentemente em Lisboa e o Panorama Imobiliário pediu-lhe um depoimento sobre a atual situação nos setores da construção e do imobiliário em Angola. O que se tem por reconstruir e as novas infraestruturas que devem ser construídas para naturalmente atender às necessidades do povo angolano, sofrido por longos anos de guerra, é muito grande. Então não tem como abrandar o crescimento de Angola. Angola vai continuar a crescer a um ritmo superior ano após ano. Por isso o mercado de construção e o mercado, sobretudo, de materiais de construção, este será sempre um mercado onde as empresas portuguesas encontrarão grandes oportunidades, porque o crescimento é inevitável. No governo angolano tem um programa para a construção de 1 milhão de novos fogos habitacionais. Este programa, esta iniciativa do governo vai naturalmente permitir o aquecimento do mercado neste setor. O governo angolano tem necessidade de reabilitar muitas infraestruturas destruídas pela guerra, de construir outras para apoiar, portanto, a sua estratégia de desenvolvimento sustentável. Há uma preocupação grande do governo de Angola em reabilitar todo o setor da agricultura e da indústria. Obviamente, todo este processo passa por um setor que é o setor da construção e das obras públicas. Portanto, não vejo qualquer possibilidade de abrandamento, portanto, do crescimento deste setor. No depoimento que prestou ao Panorama Imobiliário, o presidente da FIL, Angola, apontou aos empresários portugueses um outro setor da economia angolana com potencialidades de crescimento a curto prazo e aberto ao investimento estrangeiro. Achamos que o turismo deverá ser, no futuro, uma das principais fontes de receita de sustentação da economia angolana. E, naturalmente, o setor privado terá um papel importante a desempenhar neste quadro. Como em outros setores da atividade, é com Portugal que normalmente as relações se tornam mais rapidamente estabelecidas. E não será diferente quando pensarmos em fazer uma indústria de turismo a sério em Angola. A terminar, o empresário angolano referiu-se aos crescentes fluxos de investimento em Portugal com origem no seu país. Eu tenho a convicção de que as nossas relações económicas não terão jamais um único sentido. Tanto haverá investimento português para Angola, como com certeza haverá investimento angolano para Portugal. Isto é um ciclo que se iniciou e que se vai estender para muitos outros setores da atividade. Não tenho dúvidas que, à medida em que a economia angolana se for tornando mais robusta, os empresários angolanos sentirão naturalmente necessidade de investir noutros países e Portugal, com certeza, que será um dos países de eleição. O presidente do Conselho de Administração da FIL, Angola, esteve em Lisboa no passado dia 23 de fevereiro para assinar com Jorge Rocha de Matos,
presidente da AIP, Confederação Empresarial, um contrato de parceria entre as duas instituições que prevê a organização conjunta de 4 feiras em Angola já este ano, entre as quais o Salão Imobiliário de Angola, CIMA, previsto para os dias 6 a 9 de maio, e a Constrói Angola, Feira de Materiais de Construção Civil e Obras Públicas, prevista para 14 a 17 de outubro. Como expositores nestes eventos, perspectiva-se a presença de mais de 230 empresas portuguesas. O acordo, assinado nas instalações da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, tem como objetivo incrementar as relações comerciais entre Portugal e Angola em 4 setores estratégicos das economias dos dois países: a construção e imobiliário, a alimentação e a segurança. O presidente da Confederação Empresarial AIP referiu-nos o passado, o presente e o futuro das relações da FIL portuguesa com a sua congênere angolana. Ao longo dos últimos anos tem havido uma cooperação estreita entre a AIP e a Feira Internacional de Luanda, e hoje foi contratualizado um acordo mais amplo que tem a ver com a realização de 4 iniciativas feriais em Angola, das quais a AIP vai participar, mobilizando empresários portugueses e europeus para estarem presentes nessas iniciativas. E estou convencido que tanto é o princípio de uma cooperação mais ampla que se vai estender quase sem limites. Está a haver um boom de desenvolvimento em Angola extremamente importante na área do imobiliário e, logicamente, na área da construção. É um mercado que está a desabrochar, há um mercado de requalificação e há um mercado novo e de construção nova, e que julgo eu que quer no âmbito de Luanda, quer no âmbito das várias províncias, há muito trabalho a desenvolver nos próximos anos, eu diria nas próximas décadas, e que vai ser sempre um crescendo de desenvolvimento em todas as linhas, sejam elas imobiliário, na construção, nas indústrias transformadoras, na agropecuária, seja onde for. Julgo que vai haver um grande desenvolvimento em Angola. Acordos internacionais, como aquele que agora foi assinado entre a FIL e a FIL Angola, podem abrir um espaço maior de colaboração no âmbito do investimento, do desenvolvimento tecnológico e da internacionalização entre as instituições mais representativas do tecido empresarial dos países que falam português. Jorge Rocha de Matos aponta o papel fundamental que nesse domínio cabe à Confederação Empresarial da CPLP, recentemente criada num encontro internacional realizado na Guiné-Bissau. A AIP, por meu intermédio, é presidente da Assembleia Geral da CPLP. Espera-se que a tomada de posse dos primeiros órgãos sociais da Confederação Empresarial da CPLP seja efetuada em Luanda durante a passagem de testemunho da presidência portuguesa da CPLP para a presidência angolana. De acordo também com aquilo que ficou estabelecido na Guiné-Bissau, o primeiro presidente desta estrutura confederativa será certamente um angolano. E julgo que aí poderá ter uma importância muito grande o desenvolvimento da nova estrutura confederativa que foi constituída no quadro da CPLP. O que nós temos como plano de ação é que essa estrutura possa dinamizar as economias dos vários espaços em que os vários países que integram a CPLP estão inseridos. Isso significa que cada um dos membros da CPLP é uma espécie de porta de entrada e de saída relativamente a toda uma série de atividades empresariais, inclusivamente o investimento, que pode ser de grande relevância no quadro da dinamização empresarial dentro da CPLP. O que significa que empresas de Portugal, empresas angolanas, empresas brasileiras, podem a certa altura começar a unir-se, criando empresas de grande dimensão internacional para competirem no quadro global. No final do século XIX, o Marquês de Valflor adquiriu um terreno no Alto de Santo Amaro, em Lisboa. Aquele que foi um dos maiores produtores de cacau na ilha de São Tomé, construiu aí, anos mais tarde, um palácio que no início do século XX acolheu uma parte da vida social lisboeta. Com a morte do Marquês, em 1932, o edifício entrou numa fase de degradação. Abandonado durante mais de meio século, ficou nas mãos do Estado.
Em 1991 foi classificado Monumento Nacional e no ano seguinte foi adquirido pelo Grupo Pestana. Hoje está transformado num dos melhores hotéis de 5 estrelas de Lisboa e integra a rede The Leading Hotels of the World, insígnia que o coloca entre os hotéis mais luxuosos e requintados do mundo. O Panorama Imobiliário vai visitar esta unidade hoteleira na próxima semana.